Boa noite aos nossos internautas, você que nos acompanha na nossa página toda segunda-feira às 19 horas. Hoje uma live muito especial sobre a educação. Estão aqui conosco a professora Fernanda Souza. Ela é uma militante, ela hoje trabalha com formação de professores, mas ela milita na educação da primeira infância. Boa noite, Fernanda. Grande prazer em tê-la aqui conosco. Boa noite, Thiago. Prazer é meu. Boa noite a todos e todas. Que a gente tenha uma noite bem bacana aí de debates bem importantes para esses tempos. Perfeito. Está aqui também o professor Sidney Soares, que é professor da primeira infância, dá aula em Santo André e dá aula também na cidade de São Paulo. Boa noite, Sidney. Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Você que é um militante, coordena o Fórum Municipal aqui de Educação. É uma honra tê-lo aqui nessa live hoje na noite, dividindo aqui com a professora Fernanda esse debate sobre educação. Obrigado, Tiago. Boa noite a todas e todos. Espero que a gente possa contribuir para esclarecimentos e de novas informações. Tamo junto. Legal. Eu vou começar com um tema para a gente aquecer aqui o nosso debate, que é a volta às aulas, sim ou não, né? Há um debate o tempo todo, eu diria que aqui em Santo André hoje já um pouco superado, porque depois de uma pressão muito grande de pais e professores da rede, por fim o prefeito e a prefeitura decidiu não retomar as aulas presenciais esse ano aqui na rede pública. Mas esse foi um debate que foi permeado, eu diria, desde o início da pandemia, né? Então, queria ouvir um pouquinho a opinião do Sidney a respeito desse tema, volta às aulas. Depois nós temos outras coisas da educação que eu quero aprofundar, né? E a Fernanda também dá a sua opinião sobre isso, sobre esse direito à educação, que significa voltar às aulas nesse quadro de pandemia, né? E é um debate que sempre os pais e mães estão fazendo, né? Por favor, Sidney. Boa noite a todas e todos. Então, é importante que a gente tenha claro que debater o retorno às aulas requer condições sanitárias de atendimento para todas as pessoas que atuam dentro da escola, independente da educação infantil e do fundamental. Mas como nós atuamos mais especificamente na área da primeira infância, e mesmo os alunos do ensino fundamental da rede municipal de Santo André, eles vivem nos espaços chamados espaços restritos, que nós chamaríamos de sala de aula. E não dá para você tirar a carteira e permitir que a criança fique. É preciso garantia sanitária e físicas. Por exemplo, as escolas às vezes não tinham papéis higiênicos, nem papéis toalhas e nem álcool gel para as crianças usarem no contexto normal, chamado normal anterior. E nesse contexto hoje, como é que vai ficar isso, né? As escolas, por exemplo, que possuem uma verba própria do Conselho de Escola, que em Santo André chama Conselho de Escola, não é APN, é uma verba que vem direto da prefeitura para gasto na escola, ela é uma verba restrita, variável de 11 a 15 mil reais. Como que uma escola com 200 alunos consegue ter um investimento mínimo para garantir condições sanitárias viáveis de atendimento? Só as condições, porque a relação direta entre as pessoas da primeira infância, os alunos do ensino fundamental, ela é muito direta, ela é muito palpável. Sem abraçar não tem educação, sem tato não tem vida social. Então, é inoperante, inacreditável que a gente possa pensar que existam situações que as pessoas defendam o retorno com as condições que temos hoje. Santo André está dizendo que não volta esse ano, mas, assim, existem grupos de educadores, o próprio fórum, enquanto organismo público, está discutindo o retorno? Tá, mas a gente quer garantias para que em 2021 tenhamos condições, tenhamos vacina e condições de atendimento. Os trabalhadores públicos, por exemplo, de Santo André, eles às vezes não têm EPI, não têm equipamento próprio para uso, eles têm que ficar reutilizando uma série de coisas. É isso, Thiago, só para inaugurar. Perfeito. Fernanda, a sua opinião sobre isso, você que milita, que acompanha um pouco esse debate, porque eu também percebo, já vou aqui emendar uma outra, que tem uma pressão muito grande das escolas particulares, que daí nós estamos falando do lucro, do negócio, e não da educação. Também tem uma pressão aí sobre os prefeitos, sobre a Câmara, sobre as entidades
que tem a ver muito mais com o lucro com a educação do que com a educação pública. Muito bem, Tiago, eu concordo com você. Então, acho que primeiro ponto, né? Acho que a gente compartilha aqui nesse debate sobre o mesmo posicionamento. Retorno não. Enquanto vidas estiverem em risco, não é possível a gente retornar, né? E de fato, entender que esse debate tem por trás também disputas, né? E a disputa econômica, os discursos, né, pautados por essa disputa econômica, eles estão muito presentes, né? Então, os sindicatos dos estabelecimentos privados, né, os sindicatos patronais das escolas privadas, têm feito campanhas pelo Brasil inteiro, a gente tem visto isso na mídia, né, tentando convencer a população de que voltar é a melhor alternativa, né? E é importante a gente ficar bastante atento nesse discurso, né, porque deixa de lado aquilo que é um direito fundamental, são dois direitos fundamentais em jogo. O primeiro é o direito à vida e o segundo é o direito à educação, né? E não é possível viabilizar nenhum desses dois direitos nas condições que nós temos hoje das nossas escolas, o modo como as nossas escolas estão organizadas. Antes da gente começar, a gente, né, ao vivo, a gente conversava um pouquinho sobre, e é importante a gente dizer da pandemia, como é que tem se dado a pandemia no Brasil, né? Viver a pandemia no Brasil, sobretudo no governo Bolsonaro, é algo que precisa ser problematizado na discussão do retorno, né? Nós vivemos um golpe em 2016 e uma das primeiras medidas do governo Temer foi a implementação da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os gastos com as políticas, né, de saúde, assistência social e educação. Recursos que, nesse momento, se a gente tivesse, né, disponíveis, seriam fundamentais e importantíssimos para a gente atravessar essa crise sanitária, política e econômica que foi, né, instaurada, né? Então, viver a pandemia no Brasil, neste momento, é trazer essas questões para o nosso debate, para a nossa atenção, né? Então, o modo como, e aí o Sidney tem muita lucidez, as condições sanitárias hoje das nossas escolas, elas inviabilizam o retorno das nossas vidas, das vidas dos filhos da classe trabalhadora, dos filhos e filhas da classe trabalhadora, a retornarem com segurança. Então, não é possível. Obrigado, Fernanda. Colocou um tema aí muito importante, que é essa questão da pandemia no geral. E eu quero já devolver a palavra para o professor Sidney, fazendo uma nova provocação, que nós estamos no 4º ministro da Educação em menos de 1 ano e meio de governo Bolsonaro. É o 4º ministro. E é uma tragédia atrás da outra, cada ministro que sucedeu, né? A palavra de ordem, desde o início desses ministros, era uma perseguição ao que eles falavam das universidades públicas, a balbúrdia, a pesquisa, e nós estamos vendo que a saída da crise vai se dar através das universidades, dos centros de pesquisa, dos investimentos em pesquisa, né? E as nossas universidades foram tão, eu diria, escrachadas por esses ministros, por esse governo, que estão hoje na linha de frente de encontrar uma solução para uma vacina que vai resolver o problema sanitário, econômico e social do Brasil, e eu diria que as universidades estão fazendo esforço no mundo inteiro, né? Então, assim, como que é um ambiente na educação, Sidney, com um governo fascista, um governo que persegue a educação, um governo que quer destruir, que sucateia, né? A Fernanda falou da emenda 95, que congelou as verbas em educação, que é um crime, né? Congelar verba por 20 anos na educação, na saúde e na assistência social, é um absurdo, né? Você vai ampliar os serviços, ampliar a creche, você não pode contratar porque você está congelado. Na prática, vai ocorrer isso em algum momento, né? Como é que você vê esse ambiente na sala de aula, ou com seus colegas que você milita na educação, desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, de que a educação é praticamente... o presidente escolheu a educação como inimiga, né? Ele é um inimigo da educação, ele é contra a educação. E sai com propostas absurdas de voucher, de privatizações, de coisas do tipo. Queria aprofundar um pouquinho isso com vocês. Então,
o que é importante a gente resgatar das discussões públicas de educação é que desde o final do governo Temer até o começo do governo Bolsonaro, nós profissionais de educação, estamos sofrendo perseguições no âmbito do exercício de ensinar. Primeiro com a discussão de ideologia de gênero, depois com escola sem partido. E a cada dia eles criam outro viés para dizer que a escola pública não tem direito, não tem condições de educar, dizendo que nós, educadores, temos uma responsabilidade pública de desenvolver a capacidade da produção do pensamento. E o pensamento, ele é aberto, ele não é tendencioso, ele é um pensamento de busca do esclarecimento humano. E depender da vida pressupõe um esclarecimento humano. E que esse governo fez todo um trabalho com esses pseudos-ministros de tentar desconstruir a educação. Vejamos pelo próprio Fundeb, que ficou travado lá e não andou para frente. E, infelizmente, por força da pandemia, os chamados parques tecnológicos, as grandes empresas de tecnologia, Fundação Lehman, o próprio Google, essas ferramentas, estão investindo nesse nicho de educação à distância para desconstruir a educação presencial e agora querem também empurrar goela abaixo, concomitante à pandemia, a questão do ensino remoto para todas as crianças que precisam da educação presencial. Infelizmente, esse governo não produziu um projeto de educação pública para o país. Os últimos governos construíram um projeto de educação, um projeto de pesquisa relacionada às diversas áreas do conhecimento, e agora que nós temos uma necessidade de buscar uma resposta por uma vacina mundial para a questão da pandemia, nós temos, de um lado, a chamada competitividade química, dos mercados químicos de consumo e farmacêutico, tentando produzir alguma coisa para vender os governos do modo geral, e, por outro lado, as universidades públicas buscando pesquisa que produzam respostas a custo menor. A exemplo do respirador produzido pela USP, que é um custo hiper baixo e que não foi dada a atenção necessária pelas mídias, e muito menos pelo governo estadual, pelo governo Dória, e nem pelo governo federal. Então, é muito complicado a gente construir uma perspectiva de transformação, de valorização e recuperação de vidas, porque a gente tem que manter as vidas numa perspectiva de uma emenda que nem essa, a 95, e todos os processos de sucateamento do atendimento. Para mim está claro, eu acho que nós temos que, enquanto movimento, construir ações sintetizadas, que a gente diga para a população que vê o Facebook, que vê vídeos no YouTube, que mexe no WhatsApp, o que é essa desgraça social implementada pelo governo federal no âmbito da política pública de educação e de contenção e supressão da pandemia. É muito complicado. Obrigado, Sidney. Fernanda. Então, Tiago, eu penso, concordo com o Sidney também, enquanto as universidades públicas, têm aí se mobilizado, se empenhado no sentido de produzir conhecimento, produzir pesquisa, pensar na possibilidade de vacina, o governo federal vem na contramão de todo esse acúmulo de conhecimento. Então, assim, ao mesmo tempo a gente se pergunta, o que esperar de um governo que defende o terraplanismo, que a Terra é plana, ou seja, que desconsidera qualquer possibilidade do conhecimento científico, O governo Bolsonaro, desde 2019, quando assumiu, fez cortes radicais no investimento da pesquisa no país, E a gente está vendo o reflexo disso tudo agora. Porém, mesmo com toda essa condição tão difícil, as universidades resistem, elas têm produzido pesquisa, têm produzido conhecimento, e as universidades paulistas, vou trazer essa discussão atual, acabaram de se posicionar contrariamente ao retorno presencial nesse ano. Ou seja, mais uma prova de que a gente precisa ouvir a ciência, nós precisamos ouvir os pesquisadores. Então, é importante discutir tudo isso nesse contexto do governo Bolsonaro, que é um governo, como o Sidney disse, que cria mecanismos para desconstruir, para destruir, para precarizar a escola pública, a educação pública.
Então, o que a gente vê desde o início desse governo, né, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciando claramente a sua intenção da privatização dos serviços de saúde. Ele disse no Fórum Econômico Mundial, né, nesse ano, apresentando uma proposta revolucionária para o atendimento de bebês e crianças pequenas, apresentando proposta de voucher, né? Ou seja, mais uma forma de privatização. Então, o tempo todo, esses 4 ministros que assumiram, né, vem aí apenas fortalecendo essa intenção privatizadora do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que há uma intenção extremamente perversa de desconstruir a escola pública, a instituição pública como um espaço democrático por excelência. Então, quando vem com o discurso de deslegitimar, né, a possibilidade da diversidade, de desconstruir, né, os debates de gênero, quando vem com essa força perversa, né, dizendo que não existe racismo no Brasil, né, que o movimento negro, colocando o movimento negro num lugar completamente horrível. Então, é um governo que vai desconstruindo a possibilidade da instituição democrática se constituir como uma instância democrática por excelência. Então, a democracia corre risco no Brasil, a educação pública democrática gratuita no governo Bolsonaro está ameaçada. Fernanda, Sidney, na verdade, eu concordo muito, aqui nós temos acordo em quase tudo que vocês têm dito, né? Eu concordo. O Bolsonaro é um genocida, né? É um governo que, na verdade, ele tem seus pilares, um ódio a um setor do Brasil, uma parte do Brasil, né? Ele não é incapaz de conviver com a crítica, com o processo democrático, né? Na verdade, ele quer aniquilar os adversários, que ele trata como inimigos políticos, né? E o tempo todo criminalizando os movimentos, né? Criminalizando os movimentos, é o bem contra o mal, a família acima de tudo, usando a religião como um escudo para tentar se manter no poder, com um setor mais, eu diria, mais fundamentalista, né? Não que a religião seja algo importante, que as pessoas praticam, acho que todo mundo tem esse direito, nós temos que defender, pelo contrário, a liberdade religiosa plena, né? Mas o Estado é laico, né? Então ele tenta se apegar o tempo todo num conceito de perseguir. E a educação, eu diria, é a primeira, assim, eu diria, grande barreira a essa onda retrógrada do Bolsonaro, porque ali já tem de cara já foi uma primeira, eu diria, as manifestações do primeiro ano de governo, né, dos estudantes indo para a rua, defendendo a educação pública, o não corte de recursos para as universidades e para a educação pública. Já foi a primeira grande, eu diria, demonstração contra o governo Bolsonaro. E mesmo assim ele tentava pautar o tempo todo o que seria assim, uma luta contra o mal que está lá dentro, os marxistas, que estão fazendo uma, eu diria, lavagem cerebral nas pessoas, né? Foi esse discurso hoje, eu estou percebendo, que tem perdido força na sociedade. A sociedade começou a perceber que o Bolsonaro, na verdade, é um genocida, ele começa a perder apoio, ele tem em pequenos núcleos radicalizados, né? E a educação volta, não é que volta a respirar, volta a se, eu diria, a ocupar o lugar que sempre foi importante no Brasil. O exemplo disso, e eu quero emendar esse debate, foi a aprovação do novo Fundeb, que para a primeira infância parece que tem alguns avanços importantes. Foi uma luta, foi uma construção coletiva no Congresso Nacional, a partir da luta dos professores e das professoras, que resultou numa derrota ao Bolsonaro. Na política do Bolsonaro foi derrotada no Congresso Nacional. Eu queria que o Sidney falasse um pouquinho sobre isso e Fernanda depois pudesse dar a sua opinião também. Importante, Tiago, é a gente ter claro que essa perspectiva de desconstrução da educação do governo Bolsonaro, ela é algo que veio na sua bandeira de posse e tudo mais. Ele não acredita em educar a escola pública, ele não acredita em ação pública.
Ele não acredita no SUS porque ele está desconstruindo o próprio SUS e a própria educação. E a aprovação do Fundeb, ela só existiu porque ela foi resultado de grande mobilização do Campanha Nacional de Educação, dos diversos movimentos de educação infantil fundamental e do próprio EJA, para que a gente tivesse um Fundeb que dilatasse e comprometesse melhor o governo federal com percentuais de aplicação, principalmente na primeira infância. O que nos preocupa hoje é porque a proposta está no Senado e pode sofrer uma série de emendas e alteração, e a sociedade civil, do modo geral, não tem se dado conta disso, a não ser os movimentos organizados através do Sindicep, do Sindicerve, da CNTE e dos próprios movimentos para poder pressionar. O que me preocupa é porque a mídia ela é muito manipulável e manipuladora, a exemplo das fake news do senhor Bolsonaro, ela destrói, desconstrói uma perspectiva de valorização dos trabalhadores, de valorização do atendimento à educação infantil e do ensino fundamental. E, infelizmente, a sociedade civil, nesse mundo tecnológico, não tem se apropriado do entendimento desses debates. Porque quando você vai conversar com as pessoas, poucas pessoas no WhatsApp, no Facebook, entendem bem disso. Então, nós precisamos popularizar o debate nas redes sociais, fazer vídeos curtos, sintéticos e rápidos, dizendo para o povo e para a população de Santo André e dos diversos municípios por que há essa desconstrução da verba pública para a educação. A aprovação do Fundeb ainda não é garantia total de atendimento, porque a discussão feita pelo Guedes do voucher, ele pode engavetar alguma emenda lá e virar uma confusão pública e a gente não tem condições de mobilização para poder barrar essa situação. Mas a gente precisa buscar fortalecer essas ações enquanto ferramentas públicas, né? Recuperar um pouco das redes sociais, ou mesmo carro de som, né? Mesmo carro de som, põe no som no carro e vamos para a rua, falar na rua, com todas as proteções garantidas para a população que está acontecendo na cidade, acontecendo no Brasil e que o povo está acordando. É isso. Obrigado, Sidney. Só para quem está nos assistindo aqui, as pessoas têm mandado perguntas. A Mônica Salvodi, ela fala, é política de terra arrasada, e fala o seguinte, que no município de São Paulo, só o secretário defendia a volta às aulas. E que no Chile, esse processo de voucher destruiu a escola pública, que era maravilhosa. Só para você, internauta, entender, voucher é um vale. Ao invés de você ter escola pública, você ganha um dinheiro que pode ser controlado pelo governo para você matricular o seu filho na escola que você quiser. Isso é bonito na teoria, mas na prática o dinheiro é curto e você vai colocar seu filho em escolas piores que a escola pública, né? Com certeza, e que você vai ter um processo, eu diria, de precarização da educação ao médio e longo prazo. Então, nós temos que defender a escola pública cada vez com mais investimento, com professores melhores remunerados, com mais investimento na estrutura. Esse é o grande debate da educação. Quando deram o golpe na Dilma, parte do golpe tinha a ver com o pré-sal. E a gente falava, a Dilma se cansou de falar que o pré-sal era nosso passaporte para o futuro, porque a gente iria investir em educação e em saúde, os royalties do petróleo, que hoje, com a privatização da Petrobras, de parcelas grandes da Petrobras, estão indo para os americanos, especuladores fora, e não ficando no Brasil. O debate, a Fernanda falou aqui um debate, o orçamento é algo em disputa. O tempo todo, setores estão disputando o orçamento público. Querem pegar dinheiro que vai para o povo, para aquilo que é público, para levar para a iniciativa privada, para alimentar os lucros de meia dúzia. Esse é o grande debate que Paulo Guedes e Bolsonaro estão produzindo no Brasil com essa política genocida de destruir a educação pública, a saúde e a nossa economia. Fernandinha, agora é com você. Então, Thiago, e acho que tem uma coisa importante, né? Quando a gente faz essa discussão toda, né, sobre educação, Fundeb, governo Bolsonaro,
parece que a sociedade dá sinais de que tem observado esses absurdos, né? Essa defesa, esse discurso fascista, genocida, que o governo Bolsonaro tem disseminado, né? Então, a sociedade dá sinais de se movimentar. Mas eu acho que é importante a gente ficar muito atento ainda, porque derrotar o Bolsonaro não basta, né? A gente precisa derrotar o Bolsonaro e fazer o enfrentamento de algo que foi produzido por ele, por esse grupo que está no poder, que é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo que defende, né, esses princípios aí individualistas, moralistas, fascistas, né, preconceituosos, racistas, e tudo isso é necessário a gente observar, né, e fazer o enfrentamento. E, de fato, né, quando esse grupo, né, tem tanto interesse em fazer a disputa das políticas de educação, é pensando numa perspectiva de educação para contribuir com a colonização do pensamento das pessoas, né? E a gente, dos movimentos sociais organizados, né, a sociedade civil, os conselhos das escolas, né, os coletivos escolares, a comunidade, os territórios, a gente precisa entender que nós temos a educação é direito fundamental e é um dos direitos que faz com que a gente se torne sujeitos cada vez mais humanizados, ou seja, a sociedade melhora quando a gente tem uma educação mais humanizada, quando a gente tem um povo que conhece, né, um povo que conhece de arte, de história, de língua portuguesa, de matemática, né? Então a sociedade ganha com isso, a sociedade fica melhor com uma sociedade, né, com uma educação com maior qualidade. E tem um outro ponto que é importante a gente observar ainda, né? Eu vou falar do Fundeb, mas não dá para a gente não trazer essa discussão para a pauta de hoje, que é a tentativa do governo Bolsonaro e do bolsonarismo de destruir a possibilidade da liberdade de expressão e a possibilidade do pensamento crítico. Né? A gente tem acompanhado aí desde a semana passada anúncios e o interesse, né, que vem aí do Ministério da Justiça para tentar, de alguma maneira, cercear a liberdade de expressão dos servidores federais, né, que fizerem qualquer crítica ao governo federal. Isso é muito grave. E qual é o foco disso? Um dos focos são os servidores que trabalham nas universidades públicas. Porque a gente sabe que, historicamente, as universidades públicas têm sido espaço, inclusive, de produção de conhecimento crítico, né? E aí um espaço que faz a crítica também a essas condições opressoras, né? Que esse grupo que está no poder tem aí tentado emplacar. Então, isso é muito sério, isso precisa ser debatido de uma maneira muito, muito atenciosa. Né? E aí, trazendo para a discussão do Fundeb, acho que a sociedade ganha como um todo, apesar de que o governo Bolsonaro tem tentado legitimar, né, um discurso de que a vitória foi dele. É como se o Bolsonaro tivesse proposto esse projeto, né, de lei que foi aprovado na semana retrasada, né, e ainda tem o Senado. A gente vai precisar passar esse projeto para o Senado. Então, não a defesa do Fundeb e as vitórias do Fundeb não são vitórias do governo Bolsonaro, é uma vitória da sociedade. Contudo, nós precisamos ficar muito atentos ainda, né? Porque interesses estão em disputa. E o setor privado, mais uma vez, quer tirar a sua parte, né? E aí, nós vamos, quando você fez a intervenção, você trouxe uma questão importante, que, de fato, a gente tem aí algo importante para a educação infantil, né? Haverá, nesta proposta apresentada, né, um percentual diferenciado para o investimento na educação infantil. Beleza, isso é muito bom. O que nós, movimentos sociais, sociedade, família, nós precisamos nos atentar é para a lei de regulamentação do Fundeb. Nós temos que ficar muito vigilantes para que esses recursos sejam encaminhados para instituições públicas. Recurso público para educação pública, laica, gratuita e de qualidade. Nós não queremos recursos públicos para instituições privadas, né? Para fortalecer projetos de vouchers, mãe crecheira e essas coisas absurdas que vão na contramão do direito à educação com qualidade. Muito bom, Fernanda. O debate está ótimo, as pessoas estão mandando algumas perguntas e algumas colocações. Por exemplo, o Robert Valde Souza, ele fala assim, ó, estão falando do Bolsonaro,
mas o PSDB não respeita os professores. Ele mandou lembrar lá do governo do Paraná as agressões, a forma violenta como reprimiu uma greve de professores. O Silvio Aliprotti fala o seguinte, que ele concorda com a ideia do Sidney do carro de som. Vai atingir muitas pessoas, um carro de som para esclarecer. Wagner Silva mandou um abraço para o Sidney, bem colocado. Carla Rampim fala, parabéns pelo debate, conversar sobre educação é fundamental. Um abraço especial para a Fernanda. Boa noite aqui do Biro, o Almir também. O senhor Jacinto, que é uma liderança lá do Jardim Alzira Franco, dirige uma associação, manda aqui um grande abraço aos debates sobre a educação. A Mônica já falou, né, que a política de voucher no Chile destruiu uma educação que era de qualidade, né? João Turíbio fala sobre dá uma boa noite e manda um grande abraço. A Sol Borelli quem não conhece, é uma das pessoas que dirige a dança na capital de São Paulo. Fala assim: volta às aulas, não. Condições adequadas, sim, para as escolas. O Almir manda um abraço. A Priscila também, Jorge Coral, excelente bate-papo. Rosenildo fala que as escolas não têm nem condições de aula normal, quanto mais numa situação de pandemia. Carlos Lira também fala, agradece a live, Carlos Faria, Sueli, ou seja, muita gente, pessoal de Paranapiacaba dando boa noite aqui para a gente, né? Acho que é legal, as pessoas estão participando. E tem uma outra pergunta, que é com isso que o pessoal que tem salas abertas no debate, não só na nossa live, surgiu qual o impacto da política do governo Bolsonaro, Sidney, para os professores aqui de Santo André, para a educação em Santo André. Porque tem um impacto geral, né? Qual o impacto disso? Se você pudesse falar um pouquinho para os nossos internautas aqui sobre esse impacto da política do Bolsonaro, uma vez que o prefeito Paulo Serra apoiou o Bolsonaro, é corresponsável por ele estar lá também, que agora todo mundo tem uma parte que quer se fantasiar de morto, né? Que não é com ele. Mas aqui teve muito a ver com ele, sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Aproveitando um pouco do que você já disse, Tiago, era importante lembrar que os professores da rede estadual de São Paulo, que é governado pelo PSDB, categoria O e outras categorias, estão sofrendo muito, e fica a nossa declaração pública de apoio a todos os professores das outras categorias que têm perdido as possibilidades de trabalho, e o governo estadual do Dória não tem trazido respostas nenhuma. E aí, respondendo a sua pergunta, Santo André também está indo na contramão, porque suspendeu as aulas, mas os professores tiveram que criar toda uma estrutura tecnológica e própria para poder produzir isso com capacidade de investimento em crise de pandemia, porque a pandemia permite investimentos que o governo não fez. Ele se comprometeu, por exemplo, a entregar cestas básicas de 15 em 15 dias. No mês de julho não foi entregue nada, né? Não foi entregue material nenhum para as crianças e nem material nenhum para as famílias. E os efeitos do governo Bolsonaro aqui em Santo André se dão na desarticulação das políticas públicas. O governo do Paulinho Serra, ele não assume mais, ele se finge de morto mesmo, mas efetivamente ele desconstruiu uma série de conselhos públicos que existiam na Prefeitura de Santo André, inclusive na perspectiva de tentar desconstruir o Fórum Municipal, que hoje ainda continua funcionando, com todas as suas dificuldades, mas não na perspectiva de qualificar o atendimento, seja na saúde, seja na educação. O governo de Paulinho Serra, de Bruno Covas e de Dória trabalham na desconstrução da escola pública, porque a escola pública é um espaço de qualificação e atendimento para todo mundo, e são as melhores escolas, graças aos profissionais e gestores. Mas, fisicamente, do seu lado tem uma escola pública abandonada pelo governo Dória. Do seu lado tem uma escola pública municipal abandonada pelo governo Paulinho Serra. E do seu lado tem uma escola pública abandonada por Bruno Covas, que quer entregar a iniciativa privada de qualquer jeito. Então, é assim, esse governo federal, ele nada mais faz do que tentar transferir e dividir a desconstrução da escola pública e do atendimento público de qualidade para todas as áreas e serviços de Santo André. Muito bom, professor Sidney.
Fernanda, eu tenho primeiro aqui uma outra avó, né? Entrou a Marisa Montana, mora na Vila Linda, da 8 de fevereiro, uma presidente de uma associação também que está nos acompanhando aqui na live, uma grande amiga. Ela fala assim: ó, não vai mandar os netos, porque ela não sente confiança, não sente segurança. E eu sei que, nesse momento, eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, Fernanda. O que você poderia falar para uma mãe, para uma avó? Porque hoje você tem um desemprego, as famílias estão em ambientes, muitas vezes, sem internet, precário, sem uma iluminação adequada, tem que ficar no isolamento, uma criança dentro de casa agita o processo, porque a criança gosta de brincar, gosta de sair, né? O Wesley falou aqui, um outro colega, Dr. Wesley, ele fala o seguinte: criança vai para a escola, vai abraçar o colega, vai ter contato, vai jogar. Não existe primeira infância sem brincadeira, sem um processo lúdico, né? Então, o que você falaria na sua experiência, que você tem como eu sei que você estuda, tem tese sobre isso, falar um pouquinho para essa mãe, para essa avó, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Olha, Tiago, acho que o primeiro sentimento que vem para compartilhar é o sentimento de solidariedade, né? Nós, mulheres, nós temos sido afetada pelos efeitos da pandemia de muitas maneiras, né? E aí eu vou, antes, né, de dialogar diretamente com essas mulheres, fazer um gancho com a questão anterior, que é a condição de professores e professoras que estão fazendo trabalho remoto em casa, né? Nós estamos numa condição de precarização total do trabalho, e o trabalho remoto tem adoecido, né? Tem adoecido as nossas casas. E quando somos mulheres, né, esses efeitos eles são ainda muito mais intensos, né? Então, acho que isso é algo importante. Então, assim, nós mulheres estamos aí numa condição, e acho que a gente precisa criar essas redes de solidariedade e compartilhar dessas experiências, né? Por outro lado, nós sabemos também, né, que fazer a discussão, por exemplo, a discussão da suspensão das aulas na creche e na pré-escola, isso tem um impacto, a suspensão das aulas tem um impacto diretamente na vida também das mulheres, né? Porque a gente vive num mundo também da informalidade do trabalho, né? Se essas mulheres não vão para os seus postos de trabalho, que já são, né, condições de precarização total, elas têm os seus salários cortados, e isso tem consequências nas vidas, né? Então, a gente entende, nós entendemos, e a nossa defesa, a gente entende o atendimento da creche como atendimento fundamental. Por outro lado, se a gente manda os nossos bebês, as nossas crianças pequenas para a escola agora, a vida delas também se coloca em risco, né? E o que nós precisamos fazer enquanto coletivos de mulheres primeiro, né, nos colocarmos na condição de coletividade mesmo, né? A senhora que é da associação, então, de alguma maneira, a gente fortalecer esses debates entre esses coletivos de mulheres, né? Ao mesmo tempo, compreender e cobrar do poder público que nós precisamos de políticas envolvendo outros setores. Então, a gente precisa de política da assistência social que nos garanta proteção integral, nós, quanto mulheres, quanto famílias, mas também a proteção integral dos nossos bebês, das nossas crianças pequenas, né, que estão ameaçadas, estão sob risco nesse momento, né? Então, esse debate precisa ser ampliado, né? E para fazer esse debate, a gente precisa da participação de todo mundo. Acho que é um pouco isso. Muito bom, Fernanda. Olha, nós chegamos a 40 minutos, estamos nos nossos finalmente. Eu queria desde já agradecer o professor Sidney Soares, a Fernanda Souza, professora, ambos militantes e atuantes da primeira infância. O debate foi muito bom, tem inúmeras perguntas aqui, a gente não consegue responder a todos e a todas, mas eu quero depois a gente fazer um novo repeteco. Esse assunto vai ser pauta no processo político, no debate agora das eleições municipais, e acho que o tema educação é sempre um tema apaixonante para a gente poder aprofundar. Queria passar agora a palavra para o Sidney para as suas considerações finais
E desde já, Sidney, te agradecer por ter aberto esse espaço, ter aqui nos honrado nessa nossa live, tá bom? Professor Sidney, é com você. Legal, Tiago. Eu acho que é importante a gente pensar, já que Santo André não volta, numa perspectiva de retorno para 2021, porque a saúde está quebrada em Santo André. O prefeito não tem investido nisso. Ele precisa investir melhor na saúde, porque com saúde e condições a gente consegue retornar. E retorno só com condições reais, nossas vidas importam. Obrigado pela disposição, Tiago. Estamos juntos nessa luta em defesa da dignidade humana e do direito humano à vida. Porque as pessoas estão colocando direito à vida como se fosse significativo. Acima de qualquer coisa, vida nos importa. Um abraço, obrigado. Obrigado, Fernanda, te ver por aqui. A gente já se viu no Fórum Paulista de Educação Infantil e nos interfóruns também. Um abraço. Obrigado, Sidney. Fernanda? Então, da mesma maneira que o Sidney, foi um prazer estar com você. Tiago, agradecer pelo convite, ao Eric, que fez a mediação, né? Acho que é importante a gente ter clareza e aí fortalecer as nossas vozes em torno do retorno não, né? Retorno não porque as nossas vidas estão sendo ameaçadas, ao mesmo tempo fortalecer essa rede e entender o que significa o retorno não no governo Bolsonaro. Retorno não é dizer não ao fascismo, não ao racismo estrutural, não a esse pensamento que defende a ditadura, né? Então é importante a gente ampliar esse debate em torno dessas questões todas que envolve esse pensamento em construção, que é o pensamento em defesa do bolsonarismo. E acho que tem uma outra, né? As conversas vão deixando ecos. Se eu pudesse, né, aqui deixar como sugestão para as próximas prosas sobre educação, é discutir, por exemplo, a condição do atendimento educacional especializado de bebês, crianças e demais estudantes do público-alvo da educação especial. Acho que esse debate precisa ser ampliado, sobretudo nesse tempo da pandemia, né, porque o Conselho Nacional de Educação ocupado, né, por pessoas aí representadas pelo setor privado em maioria, publicou um parecer no dia 7 de julho, defendendo o não retorno dos estudantes do público-alvo da educação especial, com argumentos completamente preconceituosos, capacitistas, né? E que vem, na verdade, defender o atendimento segregado dessa população, no momento que a gente tem avançado muito no discurso e no debate na defesa da educação inclusiva, né? Então, acho que é um ponto importante para dizer, e dizer também da condição desigual que bebês, crianças pequenas, negros e negras têm sido afetados de uma forma muito mais intensa pelos efeitos da pandemia, né? E aí, essas prosas precisam continuar. Muito obrigada, mais uma vez, pela possibilidade de aprender um pouco mais na noite de hoje. Bom, Fernanda, professora Fernanda Souza, professor Sidney Soares, grande abraço, eu que agradeço. Acho que a gente poderia passar aqui mais alguns minutos debatendo, porque as perguntas não param de chegar. Você que assistiu essa live, gostou, compartilha a live. Volta às aulas, não. Sem segurança, sem retorno, sem vacina, nós não podemos voltar para colocar em risco as nossas crianças, os nossos alunos, nossos profissionais da educação, os professores e as professoras, tá bom? Vamos continuar junto nessa luta. Segunda-feira que vem, mais uma live, sempre às 19 horas, aqui na nossa página, nosso canal do Instagram e no YouTube. Grande abraço a todos e todas. Vamos ficar nessa luta, como diz a Fernandinha, lutando contra o fascismo, derrotando aí essa política genocida de Bolsonaro, Dória, como o Sidney também falou. Grande abraço.